Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, irmãos e irmãs. Salve Maria. Salve Maria, irmã Cássia. Salve. Segunda semana de Páscoa, né? Estamos ainda celebrando toda essa alegria da ressurreição do nosso Senhor. Celebrando a festa da Divina Misericórdia. Domingo passado. Hoje que eu vou contar que eu fui lá na Perpétuo Socorro, que lá tinha a festa da Divina Misericórdia. Sempre participo lá. Cássia foi, eu fui. Né? Ai, que maravilha que foi. Sim, ela foi, ela me contou. A festa da Divina Misericórdia. Porque lá tem uma festa bem assim, mais intensivo, né? Para misericórdia. Acontece tem um apostolado, né? A cerimônia especial, né? Da Nós Divina temos que rezar também para que a nossa comunidade tenha apostolado da Divina Misericórdia. Seria bom, né? Que cada paróquia, cada comunidade, né? Também celebrasse ótimo. Uma festa bem assim específica, né? Da Divina Misericórdia, né? Sim. Então, irmã, hoje também primeira sexta-feira do mês, também dia do Sagrado Coração de Jesus. Sim, aqui já temos Sagrado Coração. Sim, aí a irmã já tirou Imaculado Coração de Maria é sábado. E essa semana a gente reflete um pouco ainda também das aparições de Jesus, também sobre a leitura de Nicodemos, que a gente já refletiu. E também do Evangelho de João 3, 31 ao 36. Quando Jesus ele explica a Escritura que ele é o enviado do Pai. Jesus ele veio com uma missão aqui na Terra, né? Ele desceu do céu, né? Ele veio para dar testemunho do Pai, para ele revelar a verdade do Pai, de Deus, né? E o amor de Deus por nós, por isso que a gente celebrou o grande dia da misericórdia, a misericórdia de Deus, que é o Filho, né, que é aí que a gente vê a misericórdia de Deus, né, na pessoa do Filho que Ele enviou, que desceu do céu, né, e que veio nos revelar o amor e a misericórdia de Deus, né, irmã Cássia? Que a gente viu por meio dos ensinamentos, por meio dos milagres e principalmente por meio da sua entrega lá na cruz e a ressurreição que agora acontece, né, que a gente está celebrando também. Jesus em meio de nós, vivo, né, que traz esperança, que traz amor, Ele que vem no nosso encontro, né, Ele está com as pessoas que mais sofrem, né, com aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, né, que a gente tem mesmo esses momentos assim, né, de deserto na nossa vida. E é aí que Jesus vem no nosso encontro, Ele está com nós, vivo, ressuscitado, Ele sente com nós, Ele sofre com nós, Ele chora com nós, com cada um de nós. Então é isso, né, irmã Cássia? Sim, ele realmente a Divina Misericórdia, eu estive lá na Perpétuo Socorro, e o padre Ronald fez uma leve, assim, introdução, uma palestrinha, né? E aí falou dos 7 sacramentos, quais são os 7 sacramentos da igreja, e falou, né, do sacerdócio, né? O poder que Deus deu para o sacerdote de perdoar os pecados, sim, né? Sim. O sacramento da confissão. E aí muita gente perguntou, né? Porque muita gente faz a confissão, ela vai, se confessa, mas esquece da reparação. Sim, que é importante. Importante a reparação. O padre estava falando que a gente pede perdão a Deus e Ele é misericordioso, realmente vai ser sempre misericordioso, mas a gente também não pode abusar, né? Abusar dessa misericórdia. E temos que sempre confiar na misericórdia de Deus. E quando a gente vai se confessar, a confissão é a misericórdia de Deus, né? A confissão é a misericórdia de Deus. Sim. E aí a gente confessa, se arrepende, mas tem que fazer a reparação. Se você não fizer a reparação, faz de conta que você não se confessou. Então, é importante você ensinar os teus filhos de pequenino. Tem criança que na escola ele pega a canetinha do companheiro, né? E leva para casa. E aí, ensinar já desde pequeno. Ensinar que ele não deve pegar coisa que não pertence para ele. E na hora da confissão, por exemplo, ele vai confessar que ele pegou a canetinha do companheiro. Jesus, obviamente, que perdoa, mas tem que reparar. Ou seja, tem que devolver a caneta. Por aí começa, né, os ensinamentos em casa também. Por isso que o purgatório na Igreja Católica, ela tem o purgatório para isso, para purgar o que você não fez.
Você pegou algo que não te pertence, confessou, foi perdoado, mas tem que devolver, né? Tem que devolver ao irmão. Acontece muito com as pessoas que têm posses, né? Pessoas que brigam por herança, pegaram terra que não pertence a ele, né? E claro, Jesus perdoa sempre, só que tem que devolver aquelas terras que não eram seu. Um Deus misericordioso, mas um Deus justo também. Um Deus justo também. Também. Não temos que esquecer dessas coisas, né? Sim. Importante a reparação. Sim. E o do sacramento que a irmã falou aqui, a gente encontra em João também, João 20, versículo 21. Quando Jesus saúda, né, dá saudação aos discípulos, ele fala: a paz esteja convosco, né? A paz. É porque a presença de Deus sempre gera paz, gera alegria no nosso coração. Então ele falou assim: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. É o que o Pai então ele traz um compromisso muito grande, né, e do Pai, né, do Pai que o envia a ele, né. Aí ele delegou, transferiu essa autoridade, esse poder que o Pai deu para Jesus, ele transferiu aos apóstolos, né? Ele passou sacerdote, né, ao sacerdote que a gente conhece agora, né? Que eram apóstolos, né? Que nós fazemos? Aí a palavra fala: depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Então aí ele também os envia com o mesmo poder e autoridade, né? É o que nós temos. Nós católicos temos o sacerdote. Então, nós católicos somos ricos, não falta nada, né? Essa grande misericórdia de Deus é o ministério da reconciliação que Deus transferiu, que Jesus transferiu aos discípulos, aos apóstolos, né? Que também a gente encontra lá em 2 de Coríntios. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Aí quem está falando é São Paulo, né? Amém. Ele fala que isso foi transferido e foi conferido para eles. Então ele está falando uma vez mais aqui, né, na palavra de Deus. Amém. Aí a gente tem que procurar, irmãos, a gente ir até um padre, até um sacerdote, né? Buscar a nossa reconciliação com Deus, que vem tudo pelas mãos dos apóstolos, né? As mãos dos sacerdotes, que foram os enviados, né, de Jesus. Agora eu quero falar de algo também importante que acontece na minha família, né? Que a Sara falou que é importante que a nossa igreja tenha essa graça, né? Que é a ordem sacerdotal, onde os pecados são perdoados, né? Como que custa? Tem gente que custa perdoar. Não é fácil perdoar, né? Diz que o perdão é uma graça que você pede a Deus. É divino, né? Ela não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Na verdade, nada é mérito nosso, né? Então diz que o perdão, a pessoa que perdoa tem que pedir a graça do perdão. Poder perdoar o seu irmão e pedir perdão também. Porque aí a Sara já leu que diz: a quem reterde será retido. Então, se eu não perdoo a minha irmã, Deus também não vai me perdoar. É isso que ele está falando. Perdoa, sim. Ele também não perdoa. A gente tem que pedir por essa graça, né? Então, uma nós graça temos divina. que pedir, porque realmente tem gente que custa muito perdoar, ele não perdoa. E o não perdoar, ele torna a pessoa amarga. A pessoa amarga, ela está ferida por dentro. Quando você não perdoa o teu irmão, e às vezes não se perdoa a si mesmo, ele é uma ferida dentro de você que você não curou. Porque todo ser humano tem uma ferida a ser curada. Temos uma ferida que entregar e a partir do momento que nós entramos na misericórdia de Jesus, ele se alegra. Diz que o coração do misericordioso Jesus se alegra quando nós entramos na confissão. E perdoamos. Aí a partir disso acontece a cura interior.
É necessário a cura interior. Que lindo, né? A presença de um padre já é cura, né? Quem não teve essa experiência? Na verdade, né? Eles são cura de alma, né? Então, quem não, curas de alma. Mundo, eu acho assim, né? Que é único. Único, Eu acho assim que a maioria já teve esse vai falar a mesma coisa. O experimento, né? Que da presença de um padre, só pela a presença mesmo, e quando ele começa a falar, dá conselho e nos absolve, né, do pecado, a gente fica muito aliviado, não tem graça maior, e aí está a misericórdia de Deus por cada um de nós, que a gente tem que buscar, que a gente tem que querer fazer um propósito, buscar a Deus, buscar o perdão de Deus e depois emendar-se. E diz fazer que a reparação também. A reparação também. E diz que o melhor, porque tem 2 tipos de arrependimento. Aquele que eu entro na fila da confissão porque todo mundo está indo. E aquele que eu realmente choro os meus pecados e me dói porque não por mim, digamos assim, não serei eu para mim ficar tranquila, para mim ficar em paz. Não, porque você se confessou e doeu aquilo lá porque você machucou o coração de Nosso Senhor. Esse daí diz que é a contrição perfeita. Quando você chora os teus pecados, se confessa e chora porque você magoou o coração de Jesus. Aquele Deus que tanto te amou, tudo te deu. Essa é a contrição perfeita. Aí então você vai avançando na fé. Que lindo, vai né? Avançando. Muito importante esses pequenos detalhes que a gente tem que se aprofundizar, né, Sarita? Aprofundar na fé, na experiência desse encontro com Jesus. Porque tudo é por amor a Deus. Por amor a Deus. O serviço, porque Ele mesmo falou, eu vim para servir e não para ser servido. Aqui no livro dos Efésios também, é a mesma coisa, estou confirmando o que a irmã falou. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa e sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Palavra do Senhor. Então Jesus amou até as últimas consequências. Acho que foi ontem que falou assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deu seu Filho para nos salvar, não para nos condenar. Não para nos condenar. Então, ele derramou, né, lá no coração aberto, né, derramou aquelas águas, aquele sangue de cura interior que falou a irmã para salvar a humanidade. Mas tem que tomar posse. Temos que buscar, né, porque nossa fé tem que ter uma proximidade com Cristo, muita confiança. Temos que buscar e desejar. Amém. Porque Ele é um Jesus não apenas de história, não apenas um lindo personagem bíblico, mas Ele é um Deus assim próximo, né, que quer fazer morada no nosso interior e também quer transformar nossa vida, nossa história, nossa caminhada, né? Por isso que Ele veio, por isso que Ele obedeceu a Deus, ao Pai. Ele veio, se entregou, morreu por nós. E ainda se aparece vivo, né, e fica com nós como alimento em cada missa, em cada Eucaristia e no sacramento do ministério da reconciliação que a gente encontra nas mãos dos apóstolos, na pessoa do sacerdote. Amém. Então é isso, meus irmãos. A gente deixa vocês para refletir um pouco mais sobre isso. Essa dia e de noite. Que ainda a gente está refletindo, estamos na segunda Páscoa da Páscoa, né? E estamos refletindo ainda sobre os acontecimentos, né, da nossa salvação. Que a gente procure mais, busque mais, deseje mais essa graça. Perdoe, né? Eu peço para Deus, na verdade eu peço agora para... né? Que a gente também obtenha aquela graça, né, de perdoar, de amar a nossos irmãos, né? Que eles também alcancem aquela graça que precisa, né? E começa na família. Eu posso falar de mim porque começa na minha família. Eu preciso muito, 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 muito mesmo. É uma graça divina poder perdoar, né? A gente, de esquecer, como o padre falou, a gente não esquece, mas a gente esquece como
como pessoa de Deus, a gente coloca nas mãos de Deus, né? E e que se faça a vontade dele, né, nas nossas vidas, né? Com a nossa colaboração, porque tem que suar a camisa também. Temos que Isso aí fazer a a gente- nossa parte, irmãos. Tem que suar. Não adianta, porque os apóstolos suaram a camisa, assim, numa palavra simples, né? Tem que suar. Se não suar, não vai dar Temos certo. que procurar, né? Dar Temos o que primeiro procurar. passo na nossa salvação também. Amém. Que assim seja, irmãos. Que assim seja. Até mais. Salve Maria. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve Maria. Salve Maria.